Isso que eu ia te perguntar, inclusive, Priscila, já que você comentou disso daí, da parte básica da prova, talvez a parte 1, que tem peso 1, você teve uma base escolar boa? Sim, tive, mas não para concursos. Não para concurso. Não Mas pra concurso. porque assim, eu queria te perguntar, como que você se saía nas provas de analista quando caía, por exemplo, informática ou caía matemática? Porque não eram todas as provas Sim. que caíam. Muitas vezes eles pediam leis e português. Sim. Mas quando caía informática e matemática, eu ficava louco, queria morrer. Porque aqui é a parte que eu não manjo. Você estudava bastante essas matérias na época? Você No ia bem? início, não. Olha aí que interessante. No início eu não estudava, eu deixava muito de lado, porque eu pensava que o meu foco deveria ser na parte de direito. Peso 3, né? Peso 3. Só que no final das contas eu descobri que o que estava me reprovando era exatamente isso. Eu não vou estudar regimento interno, eu não vou estudar informática. E aí eu passei a fazer um estudo um pouco diferente dos estudos que eu fazia para a parte jurídica. Para a parte jurídica, realmente, eu focava bastante nas videoaulas, PDFs, e muita revisão, caderno de acertos, muitas técnicas. Agora, para essas disciplinas de conhecimentos gerais, informática, raciocínio lógico, eu foquei quase 100% do meu tempo em questões. Quase 100%. Português, chegou a um ponto que eu estudei as videoaulas, claro, assisti, porque você não pode começar a estudar sem ter uma base mínima de estudo. Mas, assim, foi só para ter a primeira noção. Depois, foi só prova. Eu, literalmente, imprimia as provas. Quando tinha no meu cronograma o horário de estudar português, era imprimir provas e fazer prova de português. A mesma coisa com raciocínio lógico e com informática. Então, se eu colocava lá que terça-feira eu vou estudar raciocínio lógico, eu pegava todas as provas de tribunal que pudesse. TRT, TJ, TRF, né, tribunais federais, eleitoral, fazia prova de técnico, de analista, de segurança, de médico, do que tivesse. Eu fazia... Porque essa daí tem todas, né? Porque a parte de conhecimentos gerais, tanto faz. E aí, o meu cronograma, nesse momento, eu fazia a própria prova. Eu dava preferência para provas que eu tivesse como corrigir ali mesmo. Então, por exemplo, se tinha algum cursinho que disponibilizava a prova corrigida, ou então no site de questões, que já tinha lá a resposta e como fazer, aí eu sempre estava fazendo o que eu chamo de feedback imediato. Então, eu fazia a questão e já ia fazer a correção ali mesmo. Mas sempre diretamente com a própria prova. E isso foi o que fez o meu percentual de acertos na parte de conhecimentos gerais subir. Porque eu deixei um pouco de lado as videoaulas, o PDF, ficar só lendo, só assistindo as aulas dos professores. Eu parti direto para as provas. E aí, nesse momento, foi que melhorou meu percentual. E subiu muito? Muito. Bastante. Quase gabaritando? Quase gabaritando. A ponto de chegar na prova do TRT Bahia, que já foi o finalzinho da minha trajetória, foi uma prova antes da prova de São Paulo. No TRT Bahia eu errei 4 questões da prova inteira. Inteira? Nossa, inteira. Pra analista? Sim. Putz. Foi muito bem, então. Caramba! Foi, então assim, eu 60 tinha... questões, né? Na época acho que era 60. Eu tinha estratégias diferentes para disciplinas diferentes e para quem eu era. Pra mim, Priscila. Porque eu tinha dificuldade em raciocínio lógico. Eu tinha dificuldade em matemática, embora meu pai seja matemático, tá? Nossa. Meu pai é matemático. Filho, eu não acredito, e físico. você errou. Essa pergunta você errou. Você não tem que passar mesmo, você não tem que passar. Não é aquele ditado da casa de ferreiro, espeto de pau, Até né? hoje, meu marido se acaba de rir. Eu falo assim, que horas tem que tomar um remédio? De 8 em 8. Eu fico, 1, 2, contando no dedo. Ele, menina, seu pai é matemático e físico. E eu fico ali, contando assim no dedo. Mas você é da área do direito, né? Minha desculpa, eu sou de humanas, galera. Desculpa, eu sou de humanas. Da área do direito. Então, era a minha dificuldade. Eu tinha muita dificuldade em raciocínio lógico. Português, eu tinha muita dificuldade na parte de interpretação de texto. Pra mim, esse era o pior da Carlos Chagas. Lembra português da Carlos Chagas? Porque você fica, gente, como fazer isso agora? E o pior, todas as perguntas, a maioria de interpretação era 1 e 2 está correta? A 3 e 4 está correta? Somente 1 está correta? Se todos estão errados... eu queria morrer, exatamente. eu queria morrer. Então, por exemplo, tem gente que não tem dificuldade nisso, mas eu tinha. Então, eu identifiquei ali na prova o que Priscila, o que eu tinha dificuldade, e eu parei de jogar aquilo para debaixo do tapete. Então, raciocínio lógico, eu tenho dificuldade, vou fazer muita prova. Português, eu fiz muito mais questões de interpretação de texto que de gramática, porque gramática eu já estava indo bem, já sabia as regrinhas, já tinha um jeitinho. Da prova. Agora, interpretação não tinha jeito. Aí eu comecei a fazer muita prova. E era assim, como eu falei aqui no exemplo, eu pegava todas as provas, todas, TRTs, TJs, tribunais federais. Tudo da Carlos Chagas. Da Carlos Chagas. E depois passei a pegar também de outras bancas quando o meu concurso
mudava de banca. Porque Aham. normalmente é FCC, né? Normalmente. Mas às vezes tinha uma prova da banca Sebrasp, na época CESP, né? Ou banca FGV, aí eu trocava e ia fazendo a prova dessa banca. Mas o que eu quero dizer é, o meu cronograma, ele acabou focado naquilo que eu tinha mais dificuldade. E aí foi que eu comecei a aumentar meu percentual de acertos, né? Interessante, hein?